Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de matemática financeira, hoje tratando do tema taxa nominal e taxa efetiva. Então, vamos olhar atentamente para os nomes que estão na tela. Então, trata-se de duas taxas de juros, duas taxas de juros que tem algo de diferente, uma difere da outra. Por quê? Porque uma é nominal, a outra é efetiva. O que significa a palavra nominal? A palavra nominal lembra nome, né? Significa nome, algo que foi nomeado, algo que recebeu um rótulo, né? Uma dicção, algo que foi nominado, por exemplo, num contrato. Então, a taxa nominal é aquela que apareceu declarada, escrita, por exemplo, num título de crédito, num contrato de financiamento, em alguma coisa desse tipo. É a taxa que consta por escrito em algum lugar, que foi declarada. Taxa nominal. É aquela que foi nominada, que consta, que foi declarada, que consta por escrito de algum documento, contrato, título, etc. Então, essa é a taxa nominal. Além disso, né, no uso corrente do dia a dia, muitas vezes a gente emprega a palavra nominal para se referir a alguma coisa que não é real. Então, por exemplo, o João ia ser demitido da empresa, mas aí, por consideração a ele, deixaram numa função ali nominal, que ganha um salário baixo, mas como um reconhecimento pelos 30 anos dele de serviço, ele sempre foi muito importante, deixaram-no numa função nominal. Ou seja, ele tem o cargo, ele tem o status, mas ele não vai desempenhar de fato nenhuma função em concreto, na realidade. Então, a palavra nominal também tem esse sentido. Muitas vezes, no dia a dia, usamos a palavra nominal para indicar aquilo que não é real, que não acontece na prática. Então, aqui em matemática financeira, isso também ocorre. É muito comum que a taxa nominal não seja aquela que acontece na prática, aquela que de fato espelha os acontecimentos concretos. Então, aqui isso se replica. Aqui, em matemática financeira, isso se replica. É muito comum que a taxa nominal não espelhe os acontecimentos reais, concretos, de fato. Então, é muito comum mesmo, que essa taxa que está escrita lá no contrato não seja a taxa que de fato representa a operação real que está acontecendo. Então, em matemática financeira, os dois significados são aproveitáveis. Certo, então temos a taxa nominal, que é aquela que aparece por escrito, aquela que foi declarada em algum lugar e que muitas vezes não espelha o que está acontecendo de fato. E temos uma outra taxa, que é a taxa efetiva. O que significa efetivo? O que significa algo ser efetivo? Efetivo é aquilo que produz efeitos reais, concretos. É aquilo que acontece de verdade, concretamente, na prática. Isso é ser efetivo, é algo que produz os seus efeitos. E é justamente esse o sentido da taxa efetiva. Taxa efetiva é aquela que, de fato, representa a operação financeira em andamento. É aquela que acontece na prática. É aqui
produz efeitos práticos. Para ser mais claro e mais explícito, é aquela que pode ser empregada nas fórmulas. Por quê? Porque qual que é o interesse da matemática financeira? Para que a gente estuda matemática financeira? Para a gente entender o comportamento do dinheiro ao longo do tempo. Então, por exemplo, numa operação de juros, a gente parte de um capital inicial que vai ser aplicado durante um tempo e lá na frente ele vai se transformar num montante maior. Pronto, isso é uma operação de juros. E aí existe uma relação entre o capital e os juros, né? Entre o capital e o montante. A gente já sabe que a fórmula é essa. Montante igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros, elevado ao número de períodos. Então, a taxa que foi empregada nesta fórmula aqui, a taxa que entrar nessa fórmula, essa taxa que eu pintei de amarelinho, será a taxa que, de fato, transformará aquele capital no montante. Será a taxa que pegará aquele capital e o conduzirá ao longo do tempo até que ele se transforme naquele montante. Ou seja, é a taxa que está funcionando na prática, que está gerando efeito. É a taxa efetiva. Então, em termos práticos, o que é a taxa efetiva? É a taxa que pode ser usada na fórmula. Por quê? Porque a fórmula me indica como que o capital está se transformando no montante. A fórmula me indica como que essa taxa de juros está gerando o seu efeito. Qual que é o seu efeito? Pegar o capital e transformar no montante. Então, mais uma vez, taxa efetiva é aquela que de fato representa a operação financeira em andamento. É aquela que produz efeitos práticos. É aquela que pode ser empregada nas fórmulas. Maravilha! Para a gente consolidar melhor o nosso entendimento, vamos ver alguns exemplos, para a gente entender bem a diferença entre essas duas taxas. Exemplo 1. No contrato, está escrito que a taxa de juros de um financiamento é de 1% ao mês. Opa, se está escrito, essa taxa é nominal. Então, taxa nominal é a que está escrita no contrato. No nosso caso aqui, 1% ao mês. Pronto, a taxa nominal não tem mistério, ela é sempre fácil, né? É só ver o que está escrito no contrato. Continuando a leitura, essa taxa ela tem capitalização mensal. O que significa isso? Que a cada mês haverá a capitalização. O que é isso? Os juros se incorporam no capital, eles se capitalizam. Eu pego os juros e junto no capital, para servir de base de cálculo para a incidência dos juros seguintes. Então, vamos anotar isso. Capitalização mensal significa que a cada mês os juros se incorporam ao capital para servir de base de cálculo aos juros do mês seguinte. Então, isso aqui, essa capitalização é a coisa típica dos juros compostos. Nos juros compostos não tem juros sobre juros, juros sobre juros. Por que acontece juros sobre juros? Porque a cada período, nesse caso aqui, a cada mês, o juros se incorpora ao capital. Bom, se a taxa que está escrita no contrato é ao mês e o evento típico, a capitalização, também é ao mês, casou. Casou o período da taxa com o período da capitalização. Então, quando casa, a taxa também é efetiva. É a taxa que está prontinha para ser usada na fórmula. Sempre que o período da taxa casa com o período da capitalização, então a taxa está pronta para ser usada na fórmula. Por quê? Porque o que a fórmula de juros compostos espelha? Espelha justamente isso. O capital que vai crescendo exponencialmente, juros sobre juros, até chegar no montante. Se essa capitalização, esse crescimento exponencial se verifica a cada mês, e se a taxa também está ao mês, está tudo casadinho. Então, essa taxa já pode ser usada na fórmula. Então, sempre que o período da taxa coincide com o período da capitalização, então a taxa está pronta para ser usada na fórmula, ou seja, trata-se da taxa efetiva.
Então, neste primeiro exemplo aqui, a taxa nominal e a taxa efetiva bateram. Taxa efetiva, 1% ao mês. As duas taxas bateram. A taxa foi nominal, por quê? Porque de 1%, a taxa nominal é de 1%, por quê? Porque 1% está escrito no contrato, então é nominal. E essa taxa de 1% também é efetiva. Por quê? Porque ela é com capitalização mensal e o período da taxa também é ao mês. O período da taxa coincidiu com o período da capitalização. Sempre que as duas coisas batem, essa taxa é efetiva. A partir do exemplo 2, as taxas vão se diferenciar. Vamos para o exemplo 2. Aqui elas já vão mudar. Exemplo 2. No contrato está escrito que a taxa de juros de um financiamento é 12% ao ano. Bom, se está escrito, isso aqui é a taxa nominal. Taxa nominal, 12% ao ano. Mas essa capitalização aqui é mensal. Agora não houve casamento mais. A taxa está ao ano e a capitalização é mensal. Não descasou, não houve casamento, descasou, não coincidiu. Portanto, essa taxa aqui não é efetiva. A gente precisa determinar a taxa efetiva. E como é que se determina? Por regra de 3. Para converter uma taxa nominal em efetiva, basta usar a regra de 3. Então, vamos à regra de 3. Então, vamos à nossa regra de 3. A gente sabe que a taxa nominal é de 12% ao ano, está aqui na tela. Então, vamos lá. Vamos escrever isso. A taxa nominal é de 12% para um ano. Um ano é a mesma coisa que 12 meses. Essa foi a taxa nominal. E eu quero agora converter isso numa taxa efetiva, que eu não sei quanto é, vou chamar de I. Uma taxa I que eu não sei quanto é. E essa taxa I, ela terá capitalização mensal, um mês apenas, que foi o período informado. A questão me disse que a capitalização ela é mensal. Capitalização é mensal. Ora, se a capitalização é mensal, a taxa efetiva que eu estou procurando é uma taxa que é mensal, é a taxa que casa. É a taxa cujo prazo casa com o período da capitalização. É uma taxa mensal. Então, a taxa efetiva que a gente vai obter é uma taxa mensal. Chamei de I qualquer. Então, mais uma vez, para não deixar dúvida. Na linha de cima, eu tenho a taxa nominal. 12% ao ano. Um ano é a mesma coisa que 12 meses. Essa é a linha de cima. Na linha de cima, eu tenho a taxa nominal. Nominal. Na linha de baixo, nós teremos a taxa efetiva. A taxa efetiva. Efetiva. Essa taxa efetiva eu chamei de I. Eu não sei quanto vale. Não sei quanto vale essa taxa efetiva. Mas eu sei que o prazo dela tem que ser de um mês. Por quê? Porque a taxa efetiva é aquela cujo prazo casa com a capitalização. Se a capitalização é mensal, essa taxa tem que ter prazo de um mês. Por isso que eu coloquei um aqui, um mês. Montado o quadro da regra de 3, a gente pode fazer as contas. Na regra de 3, a gente basta multiplicar cruzado. 12% vezes 1 dá 12%. Igual. No outro sentido, I vezes 12 é 12I. Basta isolar o I, basta isolar a taxa. Então, o I será de 12% dividido por 12. A taxa será de 1%, 1% ao mês. Como é que eu sei que é ao mês? Eu estou procurando uma taxa cujo prazo casa com a capitalização. A capitalização é mensal, o prazo da taxa também é mensal. Então, essa é a taxa efetiva. Taxa efetiva, ela é
1% ao mês. Já repeti várias vezes, eu vou repetir mais uma, porque isso aqui é muito importante. Se a capitalização é mensal, a taxa efetiva que eu obtenho pela regra de 3 também é mensal, obrigatoriamente. Se a capitalização é mensal, a taxa efetiva que eu obtenho por meio da regra de 3 é mensal também. Vou anotar isso. Se a capitalização é mensal, a regra de 3 obrigatoriamente me dá uma taxa efetiva mensal. Se a capitalização fosse bimestral, então a taxa efetiva obrigatoriamente me dá... Perdão, vou enunciar a frase de novo. Se a capitalização é bimestral, a regra de 3 obrigatoriamente me dá uma taxa efetiva bimestral. Então, as duas coisas sempre estão amarradas. Se a taxa é mensal, se a capitalização é mensal, a taxa efetiva é mensal. Se a capitalização é bimestral, a taxa efetiva vai ser bimestral. Se a capitalização for semestral, vamos mudar? E se for semestral? Se a capitalização for semestral, a regra de 3 obrigatoriamente me dá uma taxa efetiva semestral e assim por diante. Esse paralelo aqui sempre se mantém, certo? Próximo exemplo, exemplo 3. No contrato está escrito que a taxa de juros é de 12% ao ano. Então, isso aí é taxa nominal. Taxa nominal, 12% ao ano. Com capitalização trimestral. Bom, se a capitalização é trimestral, a taxa efetiva que eu vou achar, a taxa efetiva, será ao trimestre. Porque o período da taxa efetiva sempre casa com o período da capitalização. Vamos, então, fazer a regra de 3. A taxa nominal é de 12% em um ano. Um ano é a mesma coisa que 4 trimestres. A taxa efetiva que eu estou procurando, I, ela é trimestral. Ela vale para um trimestre. Na regra de 3, basta multiplicar cruzado. Então, I multiplica 4, vai dar 4I. É igual a 1 que multiplica 12%, dá 12%. Portanto, I será de 3% ao trimestre. Isso aqui é a taxa efetiva. Qual que é a taxa efetiva? 3% ao trimestre. Vamos anotar aqui em cima. Taxa efetiva é igual a 3% ao trimestre. Este foi o terceiro exemplo. Próximo exemplo. No contrato está escrito que a taxa de juros é de 12% ao ano. Taxa nominal, 12% ao ano. Com capitalização semestral. Ah, não casou, essa taxa está ao ano e a capitalização é semestral, não casou. Então, essa taxa não é efetiva. A taxa efetiva que eu vou calcular, I, ela terá que obrigatoriamente estar ao semestre, para que se case o seu período com o período da capitalização. E aí basta fazer a regra de 3. A taxa nominal é de 12% para um ano. Um ano é a mesma coisa que 2 semestres. E a taxa que eu estou procurando, I, corresponde a um semestre. Na regra de 3, basta multiplicar cruzado. 2i é igual a 12%. Portanto, i é igual a 6% ao semestre. E aí, sim, essa taxa de 6% ao semestre tem um período semestral. A capitalização é semestral, bateu, essa é a taxa efetiva. Taxa efetiva, 6% ao semestre. Taxa efetiva, 6% ao semestre. Mais um exemplo. Está terminando, tá? Faltam só mais 2 exemplos para a gente terminar a aula de hoje. Exemplo 5. Esse exemplo eu já coloquei aqui várias
alternativas, né, para a gente poder ver alguns detalhes novos que eu ainda não mencionei. Exemplo 5. Foi constituída uma dívida de R$1.000 para ser paga após 1 ano. A taxa foi de 12% ao ano, com capitalização mensal. Calcular o valor que quita a dívida na data do vencimento. Então, na letra A, ele quer o montante. Cálculo do montante. Então, o candidato poderia pensar assim, montante é capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao número de períodos, certo? A dívida era de R$1.000, a taxa de juros é de 12% ao ano e o prazo foi de 1 ano. Portanto, a minha resposta será 1.120, certo? Esse seria o raciocínio do candidato. Errado, isso aqui está errado. Por quê? Porque essa taxa que foi fornecida, ela é de 12% ao ano, mas a capitalização é mensal. Então, essa taxa não é efetiva, ela não pode ser usada na fórmula, não pode. Ela não pode ser usada na fórmula porque ela não é efetiva. O prazo dela não bateu com o prazo da capitalização, não bateu. Vitor, se essa taxa está no contrato, mas ela não pode ser usada na fórmula, ela serve para quê? Serve para fazer propaganda enganosa, para qualquer coisa. Para usar na fórmula, não. Então, essa solução aqui está errada. Tal solução está errada porque a taxa de 12% é apenas nominal. Ela não pode ser usada na fórmula. Ou seja, não é efetiva. Nominal. Então, antes de aplicar a fórmula, a gente precisa calcular a taxa efetiva. Precisamos da taxa efetiva. Essa taxa efetiva que a gente vai calcular, que taxa efetiva é essa? É uma taxa efetiva mensal, porque a capitalização é mensal. Precisamos da taxa efetiva mensal. Certo, então, a taxa efetiva mensal, como é que se calcula a taxa efetiva? Basta pegar a taxa nominal e fazer a regra de 3. A taxa nominal é de 12% ao ano, e 1 ano é a mesma coisa que 12 meses. E eu quero calcular uma taxa aí, que eu não sei quanto é, que é mensal. Ou seja, relativa a 1 mês. Fazendo a regra de 3, né, você multiplica cruzado e a taxa vai dar de 1% ao mês. Essa é a taxa efetiva. Essa é a taxa efetiva. Taxa efetiva mensal, 1% ao mês. Maravilha! Podemos, então, voltar no cálculo do montante. Vamos corrigir esta solução. Cálculo do montante. A taxa que vai entrar aqui não é mais a taxa de 12% ao ano, porque essa taxa não é efetiva. Vai ser a taxa de 1% ao mês. É a taxa de 1% ao mês. O prazo da dívida é 1 ano, ou 12 meses. Então, essa é a continha que eu tenho que fazer. R$1.000 que multiplica 1,01, ou seja, 1 mais a taxa efetiva. Notem que aqui está a taxa efetiva. Aqui dentro está a taxa efetiva, a taxa de 1% ao mês. Elevado ao número de meses, 12 meses. O prazo deve estar em meses, porque a taxa é mensal. Numa questão de prova, a própria banca nos daria a tabela financeira. Aqui nós não temos a tabela financeira, então eu vou usar uma calculadora para calcular o 1,01 elevado à 12ª potência. Vai dar 1,1268. Então, o montante é igual a 1.000, que multiplica 1,1268. Isso aqui vai dar 1.126,80. 1.126,80. Este é o valor que quita a dívida após 12 meses.
Então, letra A, 1.126,80. Resolvemos a letra A. Certo, maravilha. Vamos para a letra B, taxa efetiva mensal. A taxa efetiva mensal a gente já calculou. A gente viu que era de 1% ao mês. 1% ao mês. Certo. Letra C, a taxa efetiva bimestral. Taxa efetiva bimestral. Então, se essa taxa que eu estou procurando é efetiva, ela deve ser usada na fórmula. Então, é uma outra taxa que também pode ser usada na fórmula, ou seja, que também é efetiva, só que em vez de ser mensal, ela deve ser bimestral. Portanto, se ela pode ser usada na fórmula, qual que é a fórmula? Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. Eu quero uma outra taxa que também possa ser usada nesta fórmula. No nosso caso, o capital já vimos que é 1.000 e o montante já vimos que é 1.126,80. E agora eu quero que essa taxa seja bimestral, uma taxa efetiva que pode ser usada na fórmula, mas que seja bimestral. Então, eu quero usar na fórmula, então é efetiva. Mas ela deve ser bimestral, ou seja, o N deve estar em bimestres. Bom, o prazo é de 1 ano. 1 ano corresponde a 6 bimestres. Então, vou colocar 6 aqui. Maravilha! O meu trabalho agora é só isolar a taxa. Para isolar a taxa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este 1.000 que está multiplicando e vou passar dividindo. Então, 1 mais a taxa elevada à sexta potência vai ser 1,12680. Em seguida, eu vou tirar a raiz sexta dos dois lados da igualdade. Então, vamos tirar a raiz sexta. 1,12680 elevado a 1/6. Vai dar 1,02 aproximadamente. 1,02, portanto, a taxa de juros bimestral é de aproximadamente 2% ao bimestre. 2% ao bimestre. Essa seria a taxa efetiva bimestral. 2% ao bimestre. Se vocês bem repararem, comparando a letra B com a letra C, comparando estas duas alternativas, nós temos duas taxas diferentes que podem ser usadas na mesma fórmula. Só que uma vai pelo caminho mensal e a outra pelo caminho bimestral. Mas ambas partem de um mesmo ponto, um mesmo capital, R$1.000. Ambas partem de um mesmo ponto. Que ponto é esse? É o capital de R$1.000. E chegam ao mesmo destino, que é o montante de 1.126,80. Ambas partem do mesmo ponto e chegam ao mesmo destino. Uma vem por um caminho aqui de cima, 1% ao mês, a outra vem por um caminho de baixo, 2% ao bimestre. E chegam no mesmo lugar. Então, na letra B e na letra C, nós temos no fundo, taxas equivalentes, que é a matéria da aula passada. É a matéria da aula passada. Então, isso aqui dá o roteirinho base de toda a questão de taxa nominal. Como é que vai ser a questão de taxa nominal? Vai ser esse caminho que nós percorremos aqui. Taxa de 12% ao ano com capitalização mensal. Então, isso aqui é a taxa nominal. Essa é a taxa da qual a gente parte. Partindo dessa taxa, a gente vai aplicar a regra de 3 e vai chegar na taxa efetiva mensal, 1%. Então, daqui para cá, eu venho com regra de 3. Regra de 3.
A regra de 3 só serve para isso, para converter a taxa que está com capitalização mensal, neste exemplo aqui, numa taxa efetiva também mensal. Ela serve só para isso. Eu não consigo chegar da taxa nominal direto numa outra taxa efetiva que seja bimestral. Não dá para vir direto. A regra de 3 só me converte em taxa mensal. Por quê? Porque a capitalização é mensal. Maravilha. Obtida essa taxa efetiva de 1% ao mês, aí sim, partindo dessa aqui, eu consigo chegar em qualquer outro período agora. Agora eu consigo chegar numa taxa efetiva bimestral, trimestral, qualquer coisa. Então, a partir dessa de cima, eu chego em qualquer outra taxa efetiva. Bimestral, semestral, etc. Basta fazer o quê? Basta fazer a equivalência de taxas. Taxas equivalentes. Taxas equivalentes, que é a matéria da aula passada. Então, todo exercício de concurso público vai ser isso aqui. Você vai partir de uma taxa nominal, acha a primeira taxa efetiva. Qual é essa primeira? É aquela que casa o período de capitalização. No nosso exemplo, o período de capitalização era mensal. Então, a primeira taxa efetiva, mensal também. Partindo dessa, eu acho qualquer outra taxa efetiva. Bimestral, trimestral, quadrimestral, etc. Continuando o exercício, vamos lá, vamos para a letra D. Taxa efetiva semestral, vamos lá, letra D. D. Taxa efetiva semestral. Como é que fica? Muito bem, eu sei que a taxa efetiva mensal é de 1%. Então, qual que é o fator? É 1 mais 1%, é 1,01 elevado a 12 meses. É um ano de período? 12 meses. Agora, eu quero a taxa efetiva semestral. 1 mais I. Num ano, eu tenho quantos semestres? Eu tenho 2 semestres. Então, vão ser 2 capitalizações semestrais. Pronto, equivalência de taxas. Eu quero que 12 capitalizações mensais correspondam a 2 capitalizações semestrais. 12 mensais tem que corresponder a 2 semestres. Meu trabalho agora é isolar a taxa. Eu vou passar a raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui. Então, do lado esquerdo, eu vou ficar com 1,01 elevado à sexta é igual a 1 mais I. 1,01 elevado à sexta corresponde a 1,0615. 1,0615 é igual a 1 mais I. Portanto, a taxa de juros será 0,0615 ou 6,15%. Isso aqui está ao semestre. Ao semestre. (6,15%). Letra E, taxa efetiva anual. Taxa efetiva anual. Vamos lá, então. Então, num ano, eu vou ter 12 capitalizações mensais ou uma única capitalização anual. Do lado esquerdo, a gente já sabe que 1,01 elevado a 12 dá 1,12268. 1,1268, perdão. Isso aqui é igual a 1 mais I. Isolando a taxa de juros, a taxa vai dar 0,1268 ou 12,68% ao ano. Ao ano. Ao ano. Então, 12,68% ao ano. Aqui é ao semestre. Então, notem vocês que existem várias taxas efetivas. Várias. Na letra B,
na letra C, na letra D, na letra E, em todas essas alternativas aí, nós temos taxas efetivas. Taxas que podem ser usadas na fórmula. Todas elas podem. A diferença, então qual que eu escolho? Qual que eu vou usar? Depende do prazo. Se o prazo estiver em meses, você tem que usar a taxa efetiva mensal, de 1% ao mês. Se o prazo estiver em bimestre, você vai usar a taxa efetiva bimestral, 2% ao bimestre. Se o prazo estiver em semestres, você vai usar a taxa efetiva semestral, 6,15% ao semestre. E se o prazo estiver em anos, você vai usar a taxa efetiva anual, 12,68% ao ano. Mas todas elas partem do mesmo capital e chegam no mesmo montante, por isso que elas são equivalentes entre si. Todas elas produzem o mesmo resultado. Tanto faz usar uma quanto a outra, por isso que elas são ditas equivalentes. Maravilha? Para garantir que entendemos, vamos ao último exemplo da aula de hoje, para fechar. Exemplo 6. Foi constituída uma dívida de R$1.000 para ser paga após 1 ano. A taxa de juros é de 12% ao ano, com capitalização semestral. Então, antes de sair fazendo conta, vamos mapear o caminho que nós percorreremos. Taxa nominal, ela é de 12% ao ano, com capitalização semestral. Isso aqui é o ponto de partida. Partindo disso, eu vou usar a regra de 3 e chegar na primeira taxa efetiva. Que taxa efetiva é essa? Se a capitalização foi semestral, a primeira taxa efetiva que eu acho é semestral. Então, a regra de 3 vai me permitir dar este passo aqui. Regra de 3. A regra de 3 me permite dar esse passo aqui. Ah, Vitor, eu queria achar direto, por regra de 3, a taxa efetiva mensal. Não dá. A bimestral, não dá. A anual, não dá. A regra de 3 só me permite dar esse passo, que é, no caso, achar a taxa efetiva semestral, porque é a taxa que bate com a capitalização. Dado esse passo, encontrada essa primeira taxa efetiva, aí sim, aí eu vou aplicar as equivalências, que é a matéria da aula passada, e aí eu vou achar todas as demais taxas. Calculo qualquer outra taxa efetiva. Tanto faz, mensal, anual, bimestral, etc. Pronto, este é o mapeamento do terreno que a gente vai percorrer. É isso aqui que a gente vai fazer. Entendido isso, vamos para o passo a passo. Taxa de 12% ao ano. Um ano correspondem a 2 semestres. Eu quero calcular uma taxa aí, efetiva, que seja semestral. Por quê? Porque a capitalização é ao semestre. Pronto, com essa regra de 3, eu acho a taxa efetiva semestral. Fazendo a regrinha de 3, a gente vai achar 6%. 6% ao semestre. Isso aqui é a taxa efetiva semestral. Já respondemos a letra B. 6% ao semestre. Eu vou pular a letra A, vamos deixar a letra A por último. Vamos calcular letra C, taxa efetiva mensal. Taxa efetiva mensal. Vamos lá. Num semestre, eu posso ter uma capitalização semestral ou 6 capitalizações mensais. Certo? Pronto, a equivalência está aí na tela. Vou tirar a raiz sexta dos dois lados da igualdade. 1,06 elevado a 1/6. Vai dar 1,00975. É igual a 1 mais i. Então, a nossa taxa será 0,00975 ou 0,975% ao mês. Essa é a taxa efetiva mensal.
0,975%. 0,975% ao mês. Por fim, vamos para a taxa anual. Taxa efetiva anual. Em um ano, eu vou ter duas capitalizações semestrais, 1,06 ao quadrado, ou uma capitalização anual. 1,06 ao quadrado dá 1,1236. Isso aqui é 1 mais i. Portanto, a taxa de juros será 0,1236 ou 12,36%. 12,36% ao ano. Essa é a taxa efetiva anual. Por fim, vamos para a letra A, que é calcular o valor que quita a dívida na data do vencimento. Maravilha! Então, vamos lá. O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. O montante eu quero calcular, o capital é de 1.000. E agora vamos para a taxa. Que taxa eu uso? Eu posso usar qualquer taxa efetiva que eu quiser, qualquer uma. Tanto faz. Eu posso usar uma taxa efetiva semestral. Aí eu só tenho que ter o cuidado de usar o prazo em semestres, 2 semestres. Posso usar a taxa efetiva mensal, só tenho que tomar o cuidado de usar o prazo em meses, 12 meses. Ou a taxa efetiva anual. E aí eu só preciso ter o cuidado de usar o prazo em anos, 1 ano. Tanto faz. Eu vou de taxa anual, 12,36%. Então, 1 mais 0,1236 elevado a 1, porque é 1 ano. Então, o nosso montante será 1.000, que multiplica 1,1236, ou 1.123,60 centavos. Certo? Este é o montante que quita a dívida após 1 ano. Então, pronto, vimos aqui tudo o que era possível se exigir quanto à taxa nominal e à taxa efetiva. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!